pé e vamos abrir a Bíblia Sagrada lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Versículo 30 e 31. Gálatas 4. Hoje é o dia de quê mesmo? Fala para mim. Dia das mães. E as crianças não foram chamadas para orarmos por elas, para subirem, porque elas já subiram. Estão lá preparando uma homenagem para as mães. Lógico, né? Estão elas, um punhado de mães lá também. Daqui a pouco, quando elas descerem, as coisas vão estar mais alegres aqui, mais cheias de vida, de barulho, porque as crianças estarão conosco daqui a pouco numa homenagem às mamães. Gálatas 4, versículo 30. Eu abri o texto e fechei. 30 e 31. Diz assim o texto: mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Repete comigo o último versículo. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. De novo, mas com convicção. Vai lá. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, te adorando. Queremos pedir que teu Espírito agora fala no nosso coração enquanto meditamos na palavra do Senhor. Nós queremos, Senhor querido, ampliar esse momento de intercessão uns pelos outros, pela nossa família, orando por Montreal, que está completando 375 anos nessa semana. Tantas atividades por aí. Não podemos nos esquecer que se Montreal foi iniciada há 375 anos atrás, o Senhor permitiu, o Senhor abençoou, o Senhor estava dirigindo a história, Senhor, e permitiu tantas coisas que acontecessem, e até chegar o dia de hoje. Nós queremos então pedir, abençoe essa cidade, Pai querido, abençoe essa cidade, abençoe a liderança administrativa da cidade, abençoe todos os segmentos administrativos, políticos dessa cidade, sociais. Nós oramos pelas famílias aqui nessa cidade. Oramos e pedimos, Deus, sabemos da necessidade de cada família, de uma mudança, de uma transformação na cultura, na essência, na visão que tem uns dos outros e do Senhor dentro da família. Deus, nós queremos pedir que o Senhor realmente use esse lugar, use nossas reuniões para nos treinar, para abençoar esta cidade, para levar luz e sal para onde nós passarmos, em nome de Jesus. Abençoa essa cidade, Deus. Oramos pelos jovens daqui, pedimos que o Senhor salve jovens através dessa igreja, salve jovens através, ó Deus querido, de possibilidades, de oportunidades, Deus, dos pequenos grupos, de outras oportunidades que o Senhor nos der, que o Senhor nos levar a desenvolver. Salva os jovens dessa cidade, Deus. Abençoa aqueles que estão viajando, que estão no Brasil, que estão voltando essa semana. Os que viajam, nós oramos e pedimos a tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Oramos agradecidos pelo emprego do Fabrício, pelo emprego do Davi, e oramos pela saúde na alma deles, Senhor querido. Oramos, Deus querido, pedindo confiança, pedindo graça do Senhor, pedindo direção do Senhor para cada um deles, que sejam bênção, que sejam luz ali onde o Senhor os conduzir, e que sejam alimento espiritual para as pessoas, para a glória do seu nome. Oramos pelos irmãos que estão aqui em Montreal e que não vieram ao culto hoje. Cada família, o Senhor sabe da necessidade, da dificuldade, o Senhor sabe o que o impediu, o Senhor sabe, Deus querido, o que precisam, e o que nós queremos e pedimos é que o teu Espírito Santo esteja agindo, completando a obra do Senhor na vida de cada servo do Senhor, que busca o Senhor aqui nesse lugar. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, fala conosco, apesar de nós mesmos, fala conosco, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oramos a ti em nome de Jesus. Diga amém. Senta, por favor.
Mãe na medida certa. Ali tem uma foto de uma ferramenta servindo a pequenas ferramentas. E uma ferramenta não é a de maior precisão não, mas ela é bem precisa. Ela consegue pegar assim a porquinha, né? E vai colocar ali na boquinha dos pequenos. Bom, tem aqui no boletim, você pode acompanhar comigo, uma poesia, um poema que uma amiga minha fez para esse dia. E esse é o título desse poema, da Clarice. Ela diz assim: mãe, nem cura nem doença, mas bálsamo na medida certa, aliviando feridas. Nem amizade, nem inimizade, mas apoio na medida certa, revigorando esperança. Nem superproteção, nem ausência, mas presença na medida certa, promovendo segurança. Nem absolvição, nem condenação, mas frustração na medida certa, fortalecendo a resiliência. Nem só razão, nem só coração, mas equilíbrio na medida certa, integrando o pensar e o sentir. Nem rocha, nem pântano, mas ladrilho na medida certa, orientando os passos na caminhada. Nem perfeição, nem defeito, mas modelo na medida certa, ensinando posturas. Nem soberania, nem subserviência, mas altruísmo, amor, humildade, generosidade e abnegação, na medida certa, amando, acolhendo, aceitando, incluindo, perdoando, cuidando e promovendo confiança. Mais uma frase que eu deixei fora, mas esse é um texto que eu achei interessante para pensarmos sobre esse tema. E tenho buscado as mensagens no texto que vamos lendo. Mas nessa semana, ouvindo em francês o texto, eu atropelei a ordem e fui para lá em Gálatas. E Gálatas eu encontrei duas mamães sendo citadas no capítulo 4, ouvindo o áudio. E aí eu adiantei o Gálatas para a nossa meditação hoje. O certo é que, olhando no texto sagrado, vamos ver que ser mãe não é para criança. A criança brinca de ser mamãe, ela brinca de ser cozinheira, ela brinca de um tanto de coisa, mas ela ainda não é cozinheira. A criança não pode ir no fogão, ela ainda não é polícia, ela não pode manusear uma arma, ela ainda não é, ela brinca de um tanto de coisa, mas ela ainda não é, ela ainda não pode ser mãe. Mesmo quando chega a ser mãe, alguém aqui já viveu alguma mamãe já viveu essa experiência dessa figurinha aí? No meio da madrugada, você liga-se meio encolhidinha, meio pedindo desculpa, e fala: mamãe, desculpa, é que ele não para de chorar, o que eu faço aqui, o que eu faço agora? É uma cena muito comum, pode ser com mamãe lá no Brasil. Eu sei que alguns de vocês já fizeram isso, porque a gente, mesmo depois de maduro, descobre que tem tanto para aprender. E eu acho que na relação com o filho, a mãe muito mais do que o pai, porque ela está mais na linha de frente, né? Ela está mais ali. E eu acredito que a medida para a vida, ela é muito testada quando você está na relação com o outro, abençoando o outro, principalmente na relação com o seu filho. Qual que é a medida para a vida? Eu tenho duas perguntas para fazer. Qual foi a medida que a vida deu para você? Sua mãe, o seu pai, os seus líderes, qual medida que deram para você? Porque, via de regra, a medida que nós damos para os nossos filhos, que nós damos para as pessoas em volta da gente, tem a ver, sofre uma influência direta. A missão que nós recebemos de Deus sofre uma influência direta da medida que nos deram. Esse negócio é muito sério. E nós precisamos de entender que muito do que nós temos de influência das nossas mamães precisa cessar, inclusive para a glória de Deus, porque nós não somos mais crianças. E a influência que ela não cessa, muito dela precisa de cessar, para que a gente compreenda que tipo de mãe, que tipo de líder que nós somos, nós vamos ser. E o que o texto descreve, o texto que está no boletim,
ele fala muito mais de um modelo. Eu não sei qual de nós como líder dá conta de ficar exatamente no lugar que a minha amiga coloca na poesia. Eu não sei qual de nós como mãe, como pai, dá conta de fazer isso. Eu não sei qual de nós como profissional dá conta de ser na medida certa como foi colocado aqui. Nós oscilamos para lá e para cá, para lá e para cá. Nós somos assim e nós precisamos então de estar pensando nesse texto sagrado. E quando eu olho para o livro de Gálatas, eu vou encontrar duas mamães. Não vou fazer aqui nenhuma apologia a uma linha teológica. O que eu quero é colocar para vocês aqui, porque a briga de Paulo era com a questão do judaísmo, da judaização da igreja gentílica, da obrigação dos gentios voltarem para a lei, e voltarem para Moisés, e voltarem para o judaísmo, irem às festas em Jerusalém. Os judaizantes queriam que os gentios, salvos em Jesus, se tornassem judeus, como se para ser salvo tinha que ser judeu. E gerou muita confusão, e Paulo está ali fazendo uma analogia entre duas mamães lá do Velho Testamento. Sara, a mãe de Isaac, e Agar, a mãe de Ismael. Não sei o quanto você sabe da história dessas duas mulheres, mas o certo é que uma mulher foi mãe de um modo natural. O que é um modo natural? Um homem e uma mulher decidem e se envolvem sexualmente, e aí eles têm um filho. E foi um modo natural, muito humano, porque o homem decidiu sozinho. A mulher não decidiu, ela era escrava. E aí o homem decidiu, se bem que foi um homem ou mulher, porque a patroa decidiu. Um homem e uma mulher decidiram, e aquela moça teve um filho, uma jovem, não tinha planejado, não era casada, não tinha um ambiente propício para uma maternidade, mas ela teve um filho de modo natural, muito jovem, e assim foi que aconteceu. O outro filho não nasceu de modo natural, porque aquele casal já havia, durante 50 anos de casado, décadas e décadas de casamento, décadas e décadas de tentativa, e eles não tiveram filho. Mas tinha uma promessa de Deus. E mediante a promessa, aquela mulher engravidou. Aos 90 anos de idade, quer você creia ou não, essa é a verdade, foi assim que começou a história do povo judeu. Aos 90 anos de idade, aquela mulher engravidou, e ela não engravidou de modo natural, mesmo que tenha tido necessidade de um homem e uma mulher se relacionar, mas nasceu mediante promessa. Eu quero que a gente compreenda exatamente esses dois modelos de maternidade. Aquela mulher, de forma natural, e de forma natural, ela sofre tanto para dar conta daquela maternidade, depois para cuidar daquele bebê. E essa mulher que teve um filho mediante a promessa. São dois modelos. Aquelas mulheres não sabiam que serviria para modelo lá na frente. Mas eu quero dizer para você que nós estamos correndo o risco de cair na armadilha do perfil da escrava. Nós quem? Nós mães, nós líderes, nós servos de Deus, qualquer que seja a missão que Deus te deu, você pode cair na armadilha desse perfil da escrava. Porque a escrava, ela vai exatamente, usando o texto, usando a poesia como norte, a escrava, ela vai ser aquela pessoa que a doença, a inimizade, a ausência, a condenação, a razão, um pântano, um defeito no caráter dela, vão ser as marcas desta mulher. Então peraí, esse aqui é as marcas da escrava e isso aqui é a marca da livre. Não, essa aqui é a armadilha. A marca da escrava está exatamente em oscilar em uma situação ou em outra situação.
Porque aquela mulher, aquele líder, aquela pessoa que acha que é a cura, que tem uma relação de amizade, superproteção, absolvição, é só coração, é uma rocha inabalável para o outro, busca a perfeição, cai na mesma armadilha, porque nenhuma mãe vai ser perfeita, nenhuma superproteção é o ideal para a criança, nenhuma relação só de coração é a melhor coisa que o outro precisa, nenhuma situação que eu me envolva, eu vou ser a cura, eu posso até levar a cura para a pessoa, mas não sou eu a cura. Então, na nossa liderança, na nossa maternidade, em tudo que nos envolvermos, nós caímos na armadilha de ficar agarrado no perfil da escrava. Pastor, o que está dizendo? O que acontece, irmãos? Na relação com mães e filhas, mães e filhos, muitas vezes nós estamos agarrados, lembrando um perfil de nossas mamães que nos adoeceram, ou que estavam doentes, ou uma relação de inimizade, de competição que aconteceu ali, uma mãe ausente, um pai ausente. Nós ouvimos palavras de condenação que trouxeram males para nós, ou um pai, uma mãe que era muito racional e isso foi pesado para a gente. A relação de casa era um pântano, não havia nada de bom ali, e aí nós lembramos de 1000 defeitos lá atrás, e nós continuamos mantendo esses defeitos e impondo-os a nossos filhos, porque é assim que funciona. Ou o contrário, nós buscamos tanto esse perfil de perfeição, que depois, na hora que nós vamos ver nossos filhos crescer e voar, nós temos muita dificuldade, porque eu fui a cura para ele, eu acabei com a minha vida por causa dele, por causa dela, tudo que eu fiz, e aí eu começo agora, eu tenho poder de absolver, eu tenho poder de julgar também, de condenar, e eu fico oscilando aqui nesse lugar. Não é nada disso, não é essa a intenção, não é esse lugar de saúde para nós. A escrava oscila tentando ser uma coisa ou largando para lá e sendo outra coisa, e nenhuma das duas pontas é o ideal. A armadilha no perfil da escrava é essa polarização. Ou é uma pessoa que é perfeita, ou acha que tem que ser perfeita e ninguém vai sê-lo, ou é alguém que vai chutar o balde, e aí os meninos vão sofrer muito mais com essa situação. Mas olhando para aquela mulher, olhando para Agar, olhando para o texto bíblico que vem para nós como modelo, Agar é uma jovem, Agar é uma vítima, Agar é forte, ela encara a patroa que vem contra ela, que tem ciúme dela. Agar pode começar de novo, Agar pode pegar o menino, colocar nas costas com uma bilha de água apenas e ir embora daquele lugar. Uma, duas, Agar era esse tipo de mulher. Agar era essa mulher que lá na frente, ela teria certeza de que a culpa é dela, se o menino passou fome no deserto, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, se o menino está sem o pai perto, tudo é culpa dela. Se desse certo, o lucro era dela, o filho é dela. Aplica isso no seu ministério, aplica isso no seu trabalho, em outros relacionamentos. É a mesma coisa. Eu sou forte, eu vou lá, e eu começo de novo, e aí eu sou vítima, e Agar era esse perfil, e essa é a polarização que acontece dentro da nossa cabeça, porque via de regra somos treinados para ser escravos. Mas nós acabamos de ler que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. O que deve nos caracterizar como mulheres livres, líderes livres, filhos da livre? Queridos, a mulher livre na história, o nome dela é Sara. Sara sabe da promessa. Sara sabe que não é ela, não é o que ela fez, o que ela faria, tudo que ela fez até ali não adiantou, ela não conseguiu, ela não foi mãe por esforço, por iniciativa própria, e ela sabe que é apenas instrumento da graça. Se cada mãe souber disso,
as coisas vão ser muito mais fáceis entre mães e filhos, entre pais e filhos, nos relacionamentos que nós temos que desenvolver uns com os outros. A livre sabe da promessa. Nós não vamos fazer na força do nosso braço. É o Senhor que fará através de nós. Quem sou eu? Olhando para um bebezinho, essa semana alguém pediu oração para um bebezinho que nasceu com 25 semanas. Se tivesse nascido com as 36 semanas, não faz diferença. Quem somos nós para fazer aquele bebezinho viver mais 24 horas? Quem somos nós para, por alguma coisa que nós fazemos, fazer o bebezinho chegar na idade dos filhos, das crianças que estão aqui hoje? Quem somos nós? Eu passei muitos anos no consultório como psicólogo, não atendia criança. E eu tinha um motivo cá dentro da minha cabeça. Eu nunca tive criança. Eu não vi uma criança crescer, eu não sei se esse negócio dá certo. Como é que eu vou atender uma criança que eu não cuidei? Eu tinha uma. E depois Deus nos deu um casal de filhos abençoados. Eu continuei não cuidando de criança. Cuidei de algumas crianças ao longo dos 20 anos de consultório, porque eu entendi que a questão é a cabeça da mãe. A mãe tem cabeça de escrava ou de livre? Se a mãe tem a cabeça de escrava, vai ser um problema. Ou aquela escrava largada que chutou o balde, ou aquela escrava perfeita que é dona do menino, tanto faz. Escravo é escravo. E se a mãe é livre, se o pai é livre, se somos livres, o Espírito de Deus está agindo em nossas vidas, aí tudo faz sentido. O segredo no perfil da livre é que ela vive em função de uma promessa. Então é promessa do Senhor abençoar os nossos filhos. Então você pode deitar e dormir, e o menino dormir também. Via de regra, mãe não faz isso, né? Mãe de menino novo, Gisele não veio hoje porque a menina está nascendo dente. E ela está lá vigiando dentro da criança nascer, deve ser. Ela está lá medindo os dentinhos. A gente faz isso, a mãe faz isso, a gente não dorme mais. E uma série de coisas naturais no nosso relacionamento com a criança, não é? E muito dessa coisa natural é realmente natural. Não é fruto da promessa, é natural. Nós queremos muitas coisas fazer na força do nosso braço. Então Paulo está ensinando isso. Tem o evangelho da graça, Deus faz, e você se submete, você curte isso. Ou o evangelho do escravo, eu faço, eu sou escravo da lei, então eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer o melhor possível, porque senão a lei manda me matar, a lei me mata. Como é que é o nosso relacionamento com as coisas que Deus põe em nossas mãos? Quer seja os filhos, quer seja qualquer outra coisa. No perfil da mulher livre, dessa mãe livre, que vai aplicar cada um de nós aqui, ela não é vítima, como Agar era vítima. Ela é escolhida. Você não é vítima. Você é alguém escolhido pelo Senhor. Dentro de um processo. Pode ser um processo como o de Sara, até os 90 anos, lutando por alguma coisa e não conseguiu. Então ela tinha o direito de ter uma cabeça muito parecida com a de uma escrava. E ela agiu como escrava muitas vezes. Mas ela não era vítima. Ela era escolhida. Agar era vítima. Agar foi roubada, foi vendida por alguém, para alguém lá no Egito, e lá no Egito Abraão comprou Agar. Mas não foi isso com a Sara, que era livre. Essa mulher que é livre não é jovem, ela era uma velha. Ela sabia, sabe por quê? Que ela precisava do milagre de Deus. Não tem a ver com a idade cronológica, mas você sabe que precisa de um milagre de Deus. Você é livre. Mas se você acha que vai fazer porque é jovem, as coisas confundirão você. Bom, outra coisa que a pessoa livre sabe, e essa mãe sabia, e ela e o marido foram chamados de os pais da fé, ela sabia que oração é para os fracos. Mas era um casal de oração. Abraão era um homem de oração. E nós precisamos de lembrar que somos fracos realmente, e precisamos de orar, porque esse é um segredo de ser livre. E outra coisa importante é que ela sabia que o foco não era ela, mas o Senhor. Então são perfis de homens e mulheres escravos, homens e mulheres livres.
vida livre e o seu ministério, a sua vida, o seu dia a dia, a sua migração, vai ser filho da livre se você tiver essa cabeça livre. Como é que é isso, pastor? O que acontece? Presta atenção, queridos. A metáfora da maternidade, a melhor metáfora da relação do amor de Deus. Não tem uma melhor do que essa. Mas mesmo assim, o texto fala, pode a mãe esquecer do filho que ama? Pode. Acontece. Não é o caso de vocês. Não é o caso de muita gente perto de vocês, mas nós conhecemos alguns casos de mães que se esqueceram. Mas ele diz assim, ainda que a mãe se esquecesse, eu não me esquecerei de vós. Eu não me esqueço de você. Eu sei da sua história. Mas, Senhor, eu tenho 90 anos fazendo a mesma oração. Eu sei da sua história. Mas, Senhor, eu estou aqui nessa situação que não faz sentido. Estou escravizado no Egito, julgado dentro de uma cova. Eu sei da sua história. Jeremias estava lá, jogado num buraco, orando. Senhor, o que vai ser dessa nação? Deus estava ali presente. Eu não me esquecerei de você. O que importa, o que é importante realmente, é que a medida de Cristo seja impressa em você. A medida de Cristo seja impressa em mim. Você, mamãe, se a medida de Cristo, se esse equilíbrio que vem do Espírito Santo for gerado em você, você não vai ser nem a cura, nem a doença, mas o bálsamo na medida certa. Nem amiguinha dos seus filhos, nem inimiga deles, mas apoio na medida certa. Não vai ser ausente, nem superprotetora, mas presença na medida certa. Não vai ser aquela que condena, nem que absolve, que esconde os pecados, os erros das crianças, mas vai gerar frustração na medida certa. Não existe maturidade sem frustração. Toda mãe que não permite frustração para os filhos, repete aquele sujeito que cortou o casulo da borboleta, aquela coitadinha estava presa ali, precisava de voar, e ela nunca mais voou, porque alguém super protegeu, alguém não permitiu que passasse pelas etapas, pelas fases da vida, para a maturidade, para poder voar realmente. Então, queridos, não vai ser só razão, nem só coração, mas equilíbrio. Não vai ser rocha, nem pântano, mas esse suporte para a caminhada. Então, o meu desejo, minha oração hoje é que o Espírito Santo nos traga equilíbrio para as intempéries naturais da vida. Cada um de nós sofre e sofrerá intempéries muito naturais. Os casados há 28 anos, os que vão casar dia 17 de junho, os casados aí há 25 anos, há 10 anos, né? Que você vai fazer de casada? Nós precisamos